Olá pessoal da turma de Matemática Discreta do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bem, a nossa última aula síncrona, o nosso último encontro síncrono, nós tivemos alguns problemas de ordem técnica e infelizmente eu não pude concluir com vocês o assunto que nós estávamos abordando, que era o assunto de funções. Então, como eu havia combinado, estou gravando esse vídeo para concluir a aula que a gente acabou não tendo, certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês para esse nosso assunto. Nós vamos nesse vídeo aprofundar um pouco do que foi visto na videoaula de funções, trazendo alguns conceitos complementares, abordando alguns exemplos, fazendo algumas considerações, tá certo? Então esse vídeo é para compensar a aula que a gente não o restante da aula que a gente não teve no nosso último encontro síncrono, beleza? Então vamos aqui partir para a nossa lousa digital para a gente começar já os nossos trabalhos de hoje. Então, no nosso vídeo de pré-aula foi colocado para vocês que uma função, ela essencialmente deve ser vista como uma espécie de máquina, vamos dizer assim, em que há valores de entrada, há um processamento e há uma saída, certo? Bom, como a gente viu também no vídeo de pré-aula, quando a gente trabalha com funções, essencialmente nós estaremos nossa atenção voltada para a ideia de conjuntos. Então, nós temos dois conjuntos, o conjunto x e o conjunto y, no nosso exemplo aqui, A saber, o conjunto x fica conhecido como sendo o domínio da função e o nosso conjunto y o contradomínio, certo? Bem, nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, nós temos dois conjuntos, o conjunto x e o conjunto y. A nossa função f, função aqui f de x, ela deve ser encarada, como sendo um processamento, certo? Então, a função f de x vai retornar o valor x mais 1, ok? Bom, x mais 1 é o valor que f de x vai retornar? Sim, exatamente. É interessante que você se habitue a perceber as funções dessa maneira, não como o valor que ela vai retornar após o processamento. Então, o valor que f de x vai retornar é x mais 1. Bem, nós temos aqui o conjunto x formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto y formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, a função f de x, a função f, que nós podemos também chamar de f de x em y, representado dessa maneira aqui, ela nos diz o seguinte: quando a função f receber o valor 1, ela vai avaliar esse valor 1 e vai retornar x mais 1. Isto é, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Quando a função f receber o valor 2, ela avaliará esse valor e vai retornar x mais 1, ou seja, 2 mais 1 igual a 3. A função f, quando receber o valor 3, vai avaliar e vai retornar x mais 1, que no caso vai ser 4. Ok? Então, dito isso, o que nós podemos observar também? Que essa função f, ela também pode ser representada com pares ordenados. E é tanto que, nesse caso, nós podemos dizer que uma função é uma relação. Posteriormente, se não me falha a memória, será a próxima pré-aula que vocês devem assistir, e nosso próximo encontro síncrono nós vamos falar sobre relações. Tá certo? Então, vamos observar aqui. Então, eu tenho a função f representada pelos seguintes pares, 1, 2, 2, 3 e o par 3, 4, correto? Então, isso daqui também seria uma representação válida para a função f. No caso aqui, você observa claramente que o primeiro elemento do par ordenado é o valor de entrada, o segundo elemento é o valor de saída, ou seja, o primeiro elemento constitui aqueles elementos que estão no conjunto x, que é o domínio da função, e o segundo elemento constitui os que estão no conjunto y, que é o nosso contradomínio. Se nós formos representar essa função através de um diagrama de Venn, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que cada elemento do x está sendo vinculado a um único elemento do y, correto? Então, o valor 1 ao valor 2, o valor 2 ao valor 3, certo? E o valor 3 ao valor 4. Então, isso daqui caracteriza uma função. Então, você pode já notar que uma função ela é um tipo de relação, como eu acabei de falar
ainda há pouco, e que tem uma propriedade específica, ou seja, os elementos do domínio da função, eles se relacionam com, no máximo, um elemento do contradomínio, certo? No caso aqui. Ou seja, se eu passasse o valor 1 para a função f e ele fosse avaliado em outros dois valores, como a gente vai ver aqui um exemplo daqui a pouco, né? Então não poderia ser chamado de função. Beleza? Então, acho que aqui ficou claro para vocês como é que nós podemos, né, representar funções. Podemos representar dessa maneira, podemos representar com tabelas também, certo? E isso varia de autor para autor, vocês vão ver muito isso na literatura matemática. Ou também como diagramas de Venn, certo? Ou como um conjunto de pares ordenados, correto? Bem, eu queria mostrar para vocês aqui uma definição, deixa eu baixar aqui um pouquinho essa nossa tela, uma definição que eu achei bem formal, uma definição bem interessante a respeito de função. Então, eu posso definir uma função como sendo uma relação f, né? Então, eu posso dizer assim, uma relação f é chamada função desde que o par AB pertence a f e AC pertence a f, implique em B igual a C. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a propriedade que eu acabei de falar para vocês, de que cada elemento do domínio da função está associado a, no máximo, um elemento do contradomínio, né, ela é válida, certo? Então, uma outra forma de definir função, uma forma negativa, seria essa daqui, ó. Uma relação f não é uma função. Ó, veja bem, aqui eu estou dizendo o que não é uma função. Não é uma função se existe A, B e C com o par AB pertencente a C, aliás, a pertencente a F, desculpa, e o par AC pertencente a F e B diferente de C, correto? Então, nesse caso aí, você vê que isso não define uma função, beleza? Bem, vamos ver agora um exemplo, né, de uma função representada através de pares ordenados, como vocês podem observar aqui, certo? Aqui eu tenho essa função f, os pares 1, 2, 2, 3, 3, 1 e 4, 4, 7. Você pode ver claramente que esse par ordenado, né, esses pares ordenados, eles estão obedecendo claramente essa definição que nós acabamos de colocar. Ou seja, cada elemento, cada par, né, então aqui eu tenho como domínio da função os elementos 1, 2, 3 e 4, certo? E o contradomínio da função 2, 3, 1 e 7. Já essa função g, que você observa aqui, ela não é uma função, né? Aliás, ela não é uma função. Por quê? Porque você vai observar o seguinte, o elemento 1, ele está relacionado ao elemento 2, ele forma um par ordenado com 2, e ao mesmo tempo esse elemento 1 forma um par ordenado com 3. Então, o fato do 1 estar ligado a dois elementos do contradomínio, isso faz com que G não seja uma função, correto? Então, acredito que agora fica bem claro para você compreender qual é a diferença entre uma relação e uma função. Então, uma relação ela é caracterizada pelos pares ordenados, né? Então, nós temos como uma característica principal de uma relação a existência de pares ordenados. Os pares ordenados são formados pelo conjunto de entrada e o conjunto de saída. Vamos ver isso com mais detalhes em breve, numa aula só sobre relações. Mas uma função, ela é um tipo de relação, certo? Então, eu posso afirmar para você que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, correto? As relações nós vamos ver em outros momentos. Beleza? Voltemos aqui para a nossa lousa digital, né? Para a gente poder concluir esse nosso ponto aqui. Certo? Então, nós temos aqui que o conjunto F e o conjunto G, né, representam funções, beleza? Em que no conjunto G eu não tenho uma função em virtude desse fato do elemento 1 estar relacionado a dois elementos da minha função. Certo? Vamos descer aqui mais um pouquinho a nossa lousa para que a gente possa rever essa definição, né? São duas definições bem claras para o que vem a ser função, correto? Uma vez compreendido isso, vamos passar aqui para um próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai observar é um exemplo que não envolve elementos numéricos. Então, é interessante a gente trabalhar esse exemplo, porque muitas vezes a ideia no senso comum é que funções só trabalham com números, né? Mas tranquilamente nós podemos
trabalhar a ideia de funções com outros tipos de objetos que não sejam numéricos. Beleza? Bom, nesse exemplo aqui eu vou dar uma sumida por enquanto, né, para que você possa observar melhor aqui a nossa lousa digital. Seja W o conjunto de todas as palavras de um livro e seja L o conjunto de todas as letras do alfabeto. Então você pode observar que nós temos nesse caso dois conjuntos que não são numéricos. Eu posso definir uma função f de W em L em que W é o meu domínio da função e L é o meu contradomínio, né? Então aqui eu tenho domínio e L é o meu contradomínio, certo? Contradomínio. E essa função é definida, essa função f é definida da seguinte maneira. Quando eu passo uma palavra que está no conjunto W, né, a função f vai avaliar e vai retornar, né, a primeira letra daquela palavra. Então, você pode observar que essa função ela está bem definida porque não existe uma palavra, né, em um livro que tenha mais de uma letra inicial, né? A própria ideia de letra inicial já diz tudo. Então, nós temos aqui a palavra casa, está relacionada à letra C, a palavra chão, à letra C também, né? A palavra ovo, a letra O. Bom, alguns de vocês podem dizer assim, bom, professor, peraí, mas aqui eu tenho dois elementos do domínio relacionados a um elemento do contradomínio, isso não fere a ideia de função? Não, não fere. Então é bom você lembrar o seguinte, que quando nós falamos que os elementos do contradomínio eles não podem estar associados a dois elementos distintos, né? Dois ou mais elementos distintos do contradomínio. Isto é, os elementos do domínio eles podem estar associados a, no máximo, um elemento do contradomínio. Então, essa é a ideia básica de função. Eu posso ter mais de um elemento do domínio associado a um único elemento do contradomínio, que é o caso aqui. Então, nesse caso aqui são uma categorização de funções que a gente já viu lá na nossa pré-aula também, certo? Então, aqui um exemplo bem bacana do que vem a ser uma função. E agora a gente parte para mais um outro exemplo bem interessante. Dando continuidade aos nossos exemplos, nós vamos agora ver um outro exemplo que não envolve números, certo? Eu acredito que no ensino médio, no ensino fundamental, muitos de vocês tiveram contato com função apenas trabalhando com exemplos numéricos. Agora, nós vimos um exemplo que envolve palavras e letras, né, do alfabeto, e agora vamos ver um outro exemplo que também não tem nada a ver com números, mas que a ideia de função está bem definida, certo? Vamos lá. Nós temos aqui uma figura geométrica, né, um círculo, e eu tenho aqui algumas definições. P é o conjunto de N pontos de uma circunferência. Então, cada um desses pontos aqui da circunferência pertence a esse conjunto P. Então, aqui eu posso ter um ponto A, um ponto B, um ponto C e assim sucessivamente. Bem, esse é o primeiro conjunto que a gente está definindo aqui. O próximo conjunto que nós definimos é o conjunto X. O conjunto X é o conjunto de todos os pontos de interseção dos segmentos no interior da circunferência. Então, deixa eu mudar aqui a canetinha. Então, esse ponto aqui ele pertence ao conjunto X, esse outro ponto aqui pertence ao conjunto X e assim sucessivamente. Então, você pode observar que o conjunto P é o conjunto desses pontos da circunferência, que estão na circunferência. O conjunto X constitui esses pontos que estão nas interseções entre esses segmentos de reta, né, no interior da nossa circunferência. Um outro conjunto que foi definido também nesse problema é o conjunto Y. O conjunto Y é o conjunto de todos os conjuntos com 4 pontos de P. Então veja que agora já temos uma definição, né, um conjunto um pouco mais complexo. Esse conjunto ele tem 4 pontos de P, né? Quem é P? É esse nosso primeiro conjunto aqui, certo? Então eu posso dizer que A, B, C e D, né? Opa, vou pegar aqui a canetinha vermelha que fica melhor. Então, esses 4 pontos aqui, A, B, C e D, eles pertencem ao conjunto Y, né? Como você pode observar aqui na nossa lousa, certo? Temos aqui um exemplo, Y igual a B, C, D, que está contido no conjunto P. Então, o conjunto Y ele é um subconjunto do conjunto P,
certo? Então, A, B, C, D são todos diferentes. Esse tal que, aliás, né, nessa definição, tal que A, B, C, D são todos pontos diferentes. É muito importante que isso seja colocado para você na definição, né, desses conjuntos. Então, tem o conjunto P, conjunto X e o conjunto Y. Ok? Bem, dito isso, nós podemos definir uma função f de x em y, né, tal que, né, essa função f eu vou passar um elemento do conjunto x, ou seja, quem é o meu conjunto x? Meu conjunto x é cada um desses pontos de interseção. E ele vai me retornar um elemento do conjunto y. Então veja que a nossa função está definida de maneira bem clara, né? A função f recebe um desses elementos do conjunto de pontos, né, de interseção, né? E cada elemento desse está relacionado, está ligado a um elemento do conjunto y. E quem é o conjunto y? É o conjunto formado com 4 pontos de P. Então, cada um desses elementos aqui, né, do conjunto y, vai estar associado a algum x, que é as interseções. Beleza? Bom, aí vem uma pergunta, né? Essa função f, essa função f é tanto injetiva como subjetiva? Certo? Eis a questão. Bom, na nossa aula, né, no nosso vídeo pré-aula, nós explicamos, né, o conceito de função injetiva e de função sobrejetiva. Só para refrescar a memória de vocês. Uma função injetiva, ela caracteriza pela seguinte propriedade. Cada elemento do conjunto do domínio da função está associado a, no máximo, um elemento do contradomínio. E cada elemento do contradomínio está associado a... aliás, e pode ser que algum elemento do contradomínio não esteja associado a nenhum elemento do domínio. Isso no caso da função injetiva, certo? Então, nós vamos ter que na função injetiva, cada elemento do contradomínio está associado a, no máximo, um elemento do domínio, correto? Então, aí, essa é a definição da função injetiva. Já a função sobrejetiva, ela tem uma propriedade um pouco diferente. Então, na função sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio estão associados a a pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, isso significa que eu posso ter elementos do contradomínio que estão associados, eu posso ter elementos do domínio, que estão associados a mais de um elemento do contradomínio. Uma outra característica da função sobrejetiva é que o conjunto imagem é igual ao contradomínio, coisa que não acontece numa função injetiva. Numa função injetiva, eu posso ter elementos do contradomínio que não estão contidos no conjunto imagem. Lembrando que o conjunto imagem é aquele conjunto formado pelos elementos que estão associados a algum elemento do domínio. Vamos voltar aqui para a nossa lousa para a gente tentar responder a essa questão. Como é que nós vamos responder isso aqui? Né? Será que essa função f é tanto injetiva como subjetiva? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar essas propriedades que eu acabei de falar para vocês. Bem, vamos aqui avançar um pouquinho, né? Então, a primeira coisa que a gente vai realizar é descrever aqui a nossa demonstração. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo uma demonstração. Seja H pertencente a X, né? Lembrando que X é o conjunto de todos os pontos de interseção. Então, H pertence a X, então H é um ponto de interseção, certo? Então, o H pode ser algum desses pontos de interseção. H pertence a exatamente 2 segmentos. Então, isso é uma verdade que foi colocada aqui para você nessa demonstração. Veja que isso daqui é uma demonstração. Então, eu tenho aqui um ponto H, vamos aqui mudar a cor da canetinha. Suponhamos que aqui é um ponto H, e esse ponto H, ele pertence a exatamente 2 segmentos, né? Então, esse ponto H pertence a esse segmento, né? Esse segmento aqui, que eu vou destacar com vermelho, e esse ponto H, ele pertence a esse outro segmento aqui, que eu estou destacando com o verde,
certo? Então veja por que ele pertence a dois segmentos. Porque o ponto H é a interseção de dois segmentos, certo? Então, a função, se eu passar para a função f esse ponto H, o que é que ele vai retornar? O conjunto que contém as quatro extremidades dos segmentos. Ora, se não vejamos. Então, nós temos aqui o segmento AB, né, que é representado por essas linhas que eu destaquei com verde, e o segmento CD, que seria justamente esse segmento que eu destaquei aqui com vermelho, correto? Bom, e esses quatro pontos, né, esses quatro pontos que nós retornamos, eles pertencem a que conjunto? Né? Lógico, ao conjunto Y, que a gente já viu na folha anterior. Então, com isso, nós podemos afirmar, aliás, para a gente poder afirmar que F é injetiva, eu vou supor que F de A é igual a F de B. Ou seja, se eu passar um ponto A que seja igual ao ponto B, certo? Ele vai me retornar os mesmos valores, ou seja, os mesmos quatro pontos dos meus segmentos de reta. Né? Bom, mas a gente vai fazer essa prova através de contraposição, como vocês podem observar aqui. Ó. Por contraposição, nós temos, suponha H e K, né? Então, H e K, pontos distintos, ou seja, H diferente de K. Então, lembrem-se do que foi definido como prova por contraposição. Se fosse numa prova direta, nós temos se P, então Q. Na prova por contraposição, nós vamos ter não Q, se não Q, então não P. Nesse caso aqui, quem é o nosso P? Nosso P é esse daqui, F de A igual a F de B, desculpa. E o nosso Q é justamente A igual a B. Então, como a gente está fazendo uma prova por contraposição, nós estamos supondo dois pontos H e K, tais que H é diferente de K, que é justamente a negação de Q, como você pode observar aqui, correto? Bom, continuemos aqui a nossa demonstração. Nesse caso aqui, né, eu tenho dois segmentos de reta, L1 e L2, que vão cortar H, certo? Pelo menos L1 ou L2 passam por K. Ok? Vocês concordam, né? Então, há um terceiro segmento de reta, um segmento chamado L3. Ora, f de k, quando eu passar k para a função f, vai conter as extremidades de L3, que é esse outro segmento. Portanto, né, f de h é diferente de f de k. Certo? Isso significa o quê? Que a minha prova por contraposição está correta. Certo? Entendido? Então, nós temos aqui a nossa prova por contraposição e ficou provado que a função f ela é uma função injetiva. O que está faltando agora? Né? Então, nós acabamos de provar que a função f é injetiva. Vejam que nós fizemos uma prova por contraposição. Certo? Lembre-se que para realizar essa prova, nós primeiro pegamos a definição de uma função injetiva, né? Como é que a gente faria a prova direta, e fizemos a contrapositiva dela. Agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos provar que a função f ela é sobrejetiva. Para isso, nós vamos recorrer também à definição de função sobrejetiva. Vamos voltar aqui para a nossa lousa, para a gente poder avançar aqui um pouco mais. Bem, para a gente dizer que f ela é sobrejetiva, né, nós precisamos o quê? Precisamos considerar y um elemento, daqui a corzinha da caneta, então nós precisamos considerar y um elemento do contradomínio, certo? E encontrar algum x no domínio tal que f de x é igual a y, ok? Lembre-se sempre da definição de função sobrejetiva. Na função sobrejetiva, eu tenho que todos os elementos do contradomínio estão associados a algum elemento do domínio, certo? Nesse caso aqui, o meu domínio é o conjunto x, que é o conjunto formado por quatro pontos que estão na circunferência, e o conjunto e o y, né, esse ponto y, vai ser justamente algum desses pontos de interseção. Bem, vamos aqui para a nossa prova. Seja A, B, C e D, pontos que estão contidos em P, né, que é o conjunto de todos os pontos da circunferência, certo? E seja L1 o segmento entre A e C. Então, vamos supor, né, vou mudar aqui a corzinha da caneta, eu tenho aqui um ponto A, certo? E um ponto C, ok? E aí, esse segmento de reta aqui,
tentar destacar aqui, esse segmento de reta que está em vermelho é justamente o L1, correto? Seja L2 um segmento entre B e D. Então vamos supor que o B é isso daqui. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para verde, né? Então aqui eu tenho um B, esse segmento, certo? Vou aqui destacar, e aqui o D, correto? Então esse segmento aqui é o segmento D. A, B, C, D aparecem ordenados em sentido horário. Então seria A, B, C, D, né? No caso aqui, deixa eu só apagar para ficar de acordo com a nossa prova. Né? Espera aí, mil perdões aqui. Opa! Ctrl Z. Opa! Eu quero apagar só esse B. Então, nesse caso aqui, eu tenho A, B, C e D. Ops! Espera aí. D é esse ponto aqui. Então, eles estão em sentido horário, né? Estão ordenados, e L1 e L2 se cortam. Então, L1 é a reta vermelha, L2 é a reta verde. Deixa eu só alterar aqui as cores da canetinha. L1 é a vermelha, L2 é a verde. Então, o ponto de interseção é H. Então, eu tenho um ponto de interseção bem aqui, que no caso é o H. Certo? Então, achei o ponto H que eu precisava. Logo, né, F de H é igual a ABCD. Certo? Isso daqui, turma, conclui, né, CQD, como queríamos demonstrar. Então, eu estou mostrando, acabei de mostrar para vocês que a função f, deixa eu aparecer aqui, a função f ela é uma função sobrejetiva. Anteriormente, nós tínhamos provado que a função f era injetiva, e agora acabamos de provar que a função f ela é sobrejetiva. Beleza? Se uma função ela é simultaneamente injetiva e sobrejetiva, o que é que nós temos? Nós temos que ela é uma função bijetiva, certo? Nós só podemos afirmar que uma função f ela é sobrejetiva se ela for simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Então você vai observar que todos os pontos, né, todos os elementos do contradomínio estão associados a todos. Existe uma associação de todos os elementos do domínio com algum elemento do contradomínio, certo? Então isso é o que caracteriza a bijeção, beleza? Bom, gente, com isso aqui a gente encerra esse nosso momento que nós deveríamos ter visto lá na aula, né? Na aula, no nosso encontro síncrono, né? Mas infelizmente nós tivemos problemas de ordem técnica e não foi possível realizar esses comentários com vocês, beleza? Então aguardo vocês no nosso próximo encontro, nosso encontro síncrono, certo? E também nos vídeos de pré-aula, certo? Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.